Central de Polícia de Criciúma, delegado André Milanese, vai falar aqui no Linha Verdade com relação a um fato noticiado hoje pela imprensa em Criciúma, de que ontem à tarde, por volta do final da tarde, a Polícia Civil havia sido chamada para atender uma denúncia na região do bairro Tereza Cristina, onde um cidadão estaria acorrentado em uma residência, sofrendo tortura também. Inclusive, um dos jornais da cidade coloca como um provável sequestro. Mas quem vai contar em detalhes esta história é o delegado André Milanese. Que história é essa, doutor? Bem, ontem, no final da tarde, foi recebida uma denúncia anônima aqui na Central, dando conta de que um jovem estaria acorrentado numa casa às margens do trilho do bairro Tereza Cristina e estaria sendo torturado e agredido nessa casa. A denúncia dizia que esse jovem era um usuário de droga, que teria roubado droga de um traficante e teria sido acorrentado por esse traficante e mantido preso dentro da casa sendo agredido. Então, aproximadamente uns 8 policiais civis coordenados pelos delegados Ayrton, Vitor e Ulisses, que foram até o local, deslocaram-se para o local para checar essa denúncia. Chegando nessa casa suspeita, que é a casa de um rapaz que inclusive nós já realizamos busca e apreensão, porque realmente tem fortes denúncias que ele trafica realmente droga, só que naquela época nós não encontramos droga no local. Chegando lá nessa casa, todas as pessoas que estavam lá fugiram, tentaram fugir. Teve aquela correria, nós acabamos detendo 3 dessas pessoas, um deles é o provável traficante, dono da casa, e para nossa surpresa, nos fundos da casa do traficante havia uma construção, uma obra, e nessa espécie de edículo que estava sendo construída, havia um rapaz, um jovem de 28 anos, que estava acorrentado, com uma corrente cadeada no seu tornozelo do pé direito, corrente de mais de 2 metros, ele estava ali praticamente preso dentro desse local. E ele apresentava vários ferimentos pelo corpo, na cabeça, nas costas, as orelhas bem machucadas, também demonstrava que ele tinha apanhado bastante. Nós trouxemos esse jovem para a delegacia, juntamente com os suspeitos, e daí que começaram as contradições, né? A gente percebeu que esse rapaz, que é usuário de droga, estava mentindo, não queria dizer a verdade, começou a inventar história, que na verdade aquelas lesões é porque ele caiu de um andaime, estava trabalhando e levou um tombo, só que as lesões não eram compatíveis com o tombo. Ele também começou a alegar que a corrente era só uma brincadeira. Então deu para perceber que ele estava com medo de sofrer depois represálias do traficante. Já esse traficante, que foi detido, veio para cá, também inventou uma outra história fantasiosa, disse que segundo ele, esse jovem estava sendo agredido na rua por uma gangue do bairro. Então o traficante, esse possível traficante, é que teria salvo esse rapaz, levou para dentro de casa e fez um acordo com a gangue dizendo que ele ficaria preso em casa e ia acorrentar ele para ele não fugir, daí assim dissipou essa confusão. Mas além dessas 2 pessoas, nós trouxemos uma terceira testemunha que confirmou que na verdade o Gesiel Melo Gonçalves, que era o rapaz acorrentado, ele estava desde de manhã cedo acorrentado ali na casa do Emerson e foi agredido durante todo o dia. Então, com base nessas provas aí, nós vamos instaurar o inquérito policial para apurar o gravíssimo crime, que é o crime de tortura, e também o crime de cárcere privado, que é manter alguém preso dentro de casa, como foi esse caso. Doutor André, foi encontrada alguma droga no local? Não foi achado droga, né? O que a gente percebe é que esse rapaz aí, que é suspeito de tráfico de droga, seria um dos patrões do tráfico ali na região. Ele acaba arregimentando jovens, adolescentes para vender droga para ele, e ele não permanece com droga em poder dele, né? Mas ele está sendo e vai continuar sendo investigado. Nesse mundo do crime, muita história, essa é apenas mais uma, não é, doutor? Um caso bem atípico, né? Realmente tem um caso que choca. De repente vocês vão mostrar as imagens aí, um rapaz acorrentado, uma corrente de mais de 2 metros, cadeada, a chave do cadeado eu estava no chaveiro da casa do traficante, que comprava que realmente era a corrente do traficante, o cadeado era do traficante, e a gente acredita aí que vai ser possível concluir esse inquérito com um indiciamento por tortura. Okay. Muito obrigado, então, delegado André Milanese, falando a respeito deste caso policial aqui no programa Linha Verdade de hoje. Imagens, Giorgio Ricardo, reportagem Beto Silva para o programa Linha Verdade.